Oi pessoal, estou aqui para trabalhar algumas questões com vocês, né? Trabalhar algumas questões do SSA, trazer também algumas do Enem, tá? Para a gente ter uma ideia de como são essas provas e trazer algumas reflexões interessantes sobre as abordagens, tá? Eu escolhi o conteúdo, tá certo? Para trabalhar com vocês a partir dos assuntos que vocês estão vendo ou já viram, tá? Então, vê só. Eu trouxe mais ligados à questão da cartografia dinâmica, né, do espaço terrestre, que é o módulo 1, tá certo? E trouxe também questões ligadas aos elementos físicos do planeta Terra. Então, são algumas questões que a gente vai ver, tá? Todas retiradas dessas provas que eu falei para vocês, com a finalidade de trabalhar, de dar alguns toques, né? Como vocês fazerem essas provas, como é que eles abordam, como você pode se dar bem nessa prova. Uma das coisas é justamente, gente, o estudo, né? A leitura. Nesse momento, eu sei que é complicado de isolamento, mas a gente tem que ter um tempinho para estudar e refletir também, que isso vai ser essencial para vocês, não só agora no primeiro ano, mas também no segundo e no terceiro ano, porque vai ser a base tanto para o SSA como o Enem que vocês vão fazer, tá certo? Eu vou iniciar aqui, tá certo, com a primeira questão. Vejam que as questões, elas são, né, às vezes algumas são um pouquinho maiores, outras são um pouco menores, mas que a gente tem que ter uma reflexão, tem que estar bem, né, para justamente entender direitinho, tá certo? Pessoal, leia o texto a seguir. Habitamos a superfície da Terra e dependemos para viver dos materiais aí disponíveis. Estes, em sua maior parte, são produtos das transformações que a crosta terrestre sofre na interação com a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. Constituem a base de importantes atividades humanas, relacionadas, por exemplo, ao cultivo do solo e ao aproveitamento dos depósitos minerais na construção civil e na indústria. Essas transformações que geram os produtos mencionados no texto decorrem de um processo natural. Assinale a alternativa que indica. Gente, presta atenção. Ele está tratando, superfície da Terra, materiais disponíveis, a maior parte são produtos de transformações da crosta terrestre, interação com a atmosfera, a atmosfera, né, ventos, né, ar, né, hidrosfera, a água, a biosfera, a vida, né, a vida na Terra. Aí, base importante para atividades humanas, o cultivo do solo, e o aproveitamento dos depósitos minerais na construção civil e indústria. Essas transformações decorrem do seu processo natural. Qual o processo natural? Eolinização, a questão da força dos ventos, né, dos ventos sobre a Terra, a litosfera. O intemperismo, né, que está ligado também à questão da... Veja só, a ionização ela só está falando da ação dos ventos. Quando eu falo intemperismo, gente, eu estou falando do vento, da água, das plantas, dos animais, etc. Tá certo? O intemperismo. Tectonismo, eu estou falando de algo que está acontecendo, né? A placa tectônica, o movimento das placas, né? Intrusão magmática, eu estou falando do magma, né? Essa questão da vinda do magma através dos vulcões, né? E a descompressão rochosa, né? São desajustes ou movimentos das rochas. Pessoal, gente, diante do que ele fala aqui, sobre a ação da atmosfera, hidrosfera e a biosfera, o intemperismo é a letra B, a letra correta, que ela justamente ela transforma, né, justamente as rochas, né,
através de vários processos, a atmosfera, né, a hidrosfera, a biosfera, todos esses fatores que vão contribuir e vão cada vez mais deteriorando aquelas regiões, tá? Principalmente aquelas regiões que ele está dando aí como rochosas, e justamente vai dar origem, e esse processo, se eu falasse, aí tem uma questão, professor, por que não eolinização? Porque aí eu estou tratando de algo ligado só à atmosfera, tá certo? E não é só a atmosfera, tá certo? Ok, gente, vamos passando. Pessoal, essa questão bem interessante aqui. Observe atentamente a figura a seguir. Nela se percebe uma série de interações entre hidrosfera, atmosfera e biosfera. Ó, e a litosfera, vejam só, né? Hidro, água, atmosfera, ar, vento, né? A biosfera, a vida, e a litosfera, a camada rochosa que pisamos, né? Então, vê só. Então ele está dando essa interação aí, ó. A água precipita ali na rocha, ó, tá vendo? É mais ou menos a resposta daquela também. A água precipitando ali, né? Batendo na rocha, a rocha quebra. Parte da rocha, da água vai ser infiltrada, né? No solo. Depois ela vai para o lençol de água, lençol freático, chegando aos rios, oceanos e lagos. A vegetação ali transpirando, né? Transformando, né? A evapotranspiração ali ela se tornando nuvens. E a evaporação dos rios, lagos, e, né? A evaporação vai condensar, e essa condensação vai gerar as nuvens, né? Então ele está mostrando todo o sistema. Diante desse sistema, com relação aos elementos paisagísticos ressaltados no esboço de paisagem, analise as afirmativas a seguir. A paisagem, B. Afirmação 1. A paisagem, como um todo, apresenta de maneira esquemática um importante ciclo terrestre, denominado ciclo do carbono. Pessoal, claro que não, né? Claro que não. Ciclo do carbono, que nada, né? Ciclo da água, beleza, mas ciclo do carbono, onde é que a gente tá vendo aí? Ciclo do carbono aí, né? Ciclo da água estaria correto. 2. A importância geomorfológica do gelo é verificada nos lugares onde ele mesmo possa se acumular por um período de tempo prolongado, sem desaparecer durante a estação de verão. Gente, essa questão aí está correta, tá certo? Está correta. Então, em regiões, por exemplo, aqui ó, na imagem você vê a parte 3, que ela tem uma parte ali branca, tá vendo? São áreas que mesmo no verão, elas neve e gelo, tá vendo ali? Ela continua lá, independente do clima, tá? Então nos lugares onde, geralmente esses locais são de alta altitude, né? Altitude, e justamente vão ser regiões, quanto mais vai subindo a altitude, mais vai ficando mais frio, tá certo? Afirmação 3, então a 2 está correta, então vamos ver, ó, a gente já presta atenção que isso é um método interessante, ó. Então se a partir da 2 a 1 está errada, todos que tem a 1 estão errados, então você cancela aqui, ó, já risca aqui, é interessante fazer isso também, já risca aqui também, ó, então já está errada essas duas, já A e a E, então já anulei duas, então eu estou entre 3, tá certo? Eita, eu vou anular mais uma. Vou anular aí a letra D. Por que a letra D? A letra D, pessoal, não tem o 2. E o 2 faz parte da resposta. Então eu só vou ficar entre a B, tá? A B e a C. Aí a gente vai ver aí. 3. A infiltração das águas de chuva se verifica em áreas tectonicamente falhadas, independentemente das características físicas da superfície rochosa. Sinceramente, gente, ó, 3, erradíssimo. Erradíssimo. Então, eu já vou cancelar, porque se a 3 está errada, eu só posso ter o que? Se eu já cancelei essa, já cancelei essa e já cancelei essa, né? Eu sei que a 2 está certa e a 3 está errada, por quê? Tectonicamente falhadas, a gente só vai
A infiltração das se verifica em áreas tectonicamente falhadas. Não, gente. Justamente é algo que a gente não vai ter nessas regiões. Não vai ser só nessas regiões, não. Como o próprio aqui, ó, o próprio mapa mostra, ó, aqui não, a gente não está vendo uma área tectonicamente falhada, né? Não tire onda porque eu falei errado, tectonicamente não, gente, tá certo? Não fique rindo não, por favor. Aí, ó. Então, essa não acontece só nessas questões. Então, eu já achei tá? Eu já achei que a letra B, no caso, a C foi cancelada pela 3, né, que tá errada. Então, a questão aí vai ser o 2, porque só ela, mas vamos confirmar, tá certo? Eu só tô dizendo, ó, que aqui eu já não leio, porque a 1 tá errada, a 1 não serve, tá? Aí eu vou pra cá, a 3 eu já vi que tá errada, então a 3 já não serve. Aqui eu sei que pode estar certo, porque eu vi a 2 e a luz está correta. Aqui tá a 1, a 1 eu já vi que tá errada. Então vamos para a 4. Vamos ver se a 4 tá certa do jeito que a letra B tá dizendo. Vamos ver. B. Cadê? Do jeito que a B tá 4. A altitude da linha de neve depende tanto da intensidade da precipitação nival, como da distribuição e duração da temperatura mais elevada no verão. Justamente, né? Então, por isso que a 4 está correta. A evapotranspiração é um processo que influencia consideravelmente a formação de massas de nuvens, que podem acarretar precipitações pluviais em áreas continentais, conforme ocorre sobre a floresta equatorial amazônica. Justamente, gente. Então, a nossa letra correta é justamente a letra B, tá certo? É a letra B, corretíssima. Tá bom, gente? Vamos para a próxima. Vê só, gente. Vamos ver essa daí, bem interessante. Essa daí já vi várias questões, tá? Para analisar imagens como essa. Muito interessante, né? Essas questões. É para a gente analisar que tipo de paisagem a gente pode dizer que é essa daí, ó. As áreas costeiras em diversas partes do mundo apresentam variadas formas de relevo. Umas são de caráter erosivo, enquanto outras são resultantes da deposição, e às vezes decorrem das ações dos movimentos crustais. Na fotografia ao lado, observa-se uma feição de relevo, típica de alguns ambientes costeiros. As características geomorfológicas vistas na paisagem permitem concluir que esse relevo é do tipo. Pessoal, primeiro, eu estou vendo o mar aí, né? E chegando em uma área, né? Um horizontal de encontro à praia, né? Então, qual é a característica dela, né? É a ação da água do mar, das ondas, sobre esse relevo. O que é que a gente vai observar aí? Primeiro, pode ser considerada a letra A falha de rejeito horizontal. Não. Primeiro não, né? Falha de rejeito horizontal não pode. Não, a gente não tem essa questão. Rejeito horizontal, principalmente em uma área costeira, tá? Então, por isso está errado. Vamos para a letra E. Ilha do tipo atol. Não. A ilha do tipo atol, ela não tem essas características, tá bom, gente? Ela é mais plana, não tem essa não é tão íngreme e ela tem uma relação maior com a água marítima, né, oceano. Costa tectônica. Costa tectônica, aí eu tô entre uma área de placas tectônicas, né? Aí também a gente não tá vendo. Costa dobrada. Tô vendo algum tipo de dobramento aí? Não. Tá certo? Esse tipo de imagem ou de encontro da rocha com esse tipo de relevo, a gente chama de falésia, tá? E uma das características da falésia é justamente isso. Um encontro e a ação das águas, tá? Num processo de cada vez de quebra, né, do horizonte.
do relevo existente. E essa quebra vai modificando com o passar do tempo, né? Vários milhões de anos. E essa transformação dependendo da rocha que tiver presente, né? Do relevo presente. Então, esse tipo aí a gente chama de falésia. Isso eu estou cansado de ver em vestibulares ou até em concursos públicos, né? E essa foi uma questão do SSA. Então, é uma das questões aí que é bom a gente tendo a base, a gente já fazer uma prova mais ligada nessas questões aí. Vê, essa daqui também é uma questão que cai muito, tá? Justamente porque a gente tem, aqui na nossa região, né? A gente tem esse contexto, né? Por isso que é interessante a gente perceber essa questão que é bem legal, já que é em concurso da polícia, né? Tem alguns aí que disseram que queriam ser policiais, já caiu em provas de vestibular, a própria SSA, né? Então, o próprio Enem, desculpa pessoal, então vê, um grupo de alunos de determinada escola pernambucana foi incumbido de realizar um estudo científico no qual foram priorizadas as relações geográficas na elaboração do relatório final da atividade. Foi concebida a ilustração de uma situação verificada no campo pelo referido grupo, reproduzida ao lado. Observe. Vê só, gente. A gente tem aí, ó, por exemplo, eu vou dar exemplo, Planalto da Borborema, tá? Existe uma região que ela recebe, né, movimentos, tá, atmosféricos, onde levam a umidade, tá, para essas regiões. Só que a gente tem o Planalto da Borborema, que é um conjunto de serras, e justamente a gente vai ter essas massas de ar que vão levar, tá, a umidade para algumas regiões. Porém, gente, algumas regiões onde a gente vai observar, ó, essas serras, né? A gente vai ver que vai ver um bloqueio, uma espécie de bloqueio da umidade. O que é que vai acontecer nessa região? Quem já passou pelas Serra das Russas, naquela região por ali, quando a gente vai para Gravatar, né, etc., Caruaru, papá, vocês vão observar que a gente vai ter as serras e a gente vai observar, ó, que quando a umidade vem levada pela atmosfera, vai haver um bloqueio e a umidade vai ficar nessa região aqui, ó. Essa região aqui ela vai ter o que? Uma vegetação mais densa, né? Ela vai ser mais rica. Quando eu falo o solo, a questão da própria vegetação presente. Quando a gente passa para o outro lado, ó, a gente vai ver que não vai ter tanta umidade. Isso aqui vai ser um dos fatores que vai influenciar a passagem dessa umidade aqui. Ó, então vamos observar aqui. Ó, pronto. De acordo com a figura em análise, né, analise as seguintes afirmativas. A gente vai ver o que é. Pronto, por exemplo, essa parte aqui é chamada de barla-vento e aqui é o solta-vento, tá certo? Algumas coisas que a gente vai verificar nas próprias informações aqui, porque a gente vai ver, né? Aqui tá certo e aqui tá errado. Então, questão 1. Vamos ver. Ilustra didaticamente os mecanismos genéticos de uma precipitação de caráter frontal que alimenta as formações vegetais caducifólias. Gente, aí, ó, não. Primeiro, ele está falando mecanismo genético. Já está errado aí. Mecanismo genético de uma precipitação. Por favor, então, ilustra didaticamente. Aí, quando fala do mecanismo genético, a gente já por aí, a gente já vê que está errado. 2. A situação desenhada é típica de espaços de exceção, que são visualizados nos ambientes
semiáridos, em especial no estado de Pernambuco. Opa, alunos pernambucanos analisando, semiárido, ó, é típica de espaços que são visualizados nos, questão correta. O 2 está certo. Se o 2 está certo, gente, então, presta atenção. O 2 está certo, então, a A está errada. Aí, já posso tirar a B também, que está errada. A letra C também está errada, porque não tem o 2. Vejam só que, numa pequena observação, eu já tenho 50% de chance de acertar e de errar. Só numa análisezinha dessa, né? Então, eu vi que uma questão está certa, né? Aí vê. Diante disso, eu vou ficar entre a D e a E. Vamos ver a próxima. 3. Na área a barlavento do maciço residual elevado, barlavento é essa área aqui, barlavento. Barlavento cadê? Sim, na área do barlavento do maciço residual elevado, o ar ascende, resfria-se, ocorrendo a condensação, gerando assim chuvas orográficas. Pessoal, certíssimo, tá certo? Certíssimo. O que é que está acontecendo? Desse encontro aí, o que é que a gente vai ter? O ar ascende, resfria-se e daí acontece a condensação, daí a gente vai ter a chuva orográfica. Por isso que essa área aí, pode ver que ela é mais rica do que quando a gente ultrapassar, tá? E até parte anterior, tá? Da parte anterior aqui, a gente pode observar que está um pouquinho seca, tá? Mas não tão próxima, porque essa umidade ainda chega aqui. Então ela fica um pouquinho mais para cá, tá? Então esse 3, se a gente for analisar aí, está correto. Então quer dizer que eu ainda não estou, não sei, porque o 2 e o 3 correto estão. Eita, desculpa, gente. A gente já achou já. Porque vê, se for analisar direitinho, o 1, eu não tinha prestado atenção, mas o 1 na letra E, eu não vi, ele já foi descartado. Então o 2 e o 3 tá correto, tá? O 1 foi descartado lá, então só tem a letra, né? Cadê? O que é que a gente vai analisar? Justamente que o 1 da letra E já foi embora, então só vai ser a letra D mesmo. Aí vamos ver, o 3. Vamos analisar agora o 4. A situação esboçada assim, a situação esboçada comprova que áreas elevadas a sotavento e barlavento possuem condições fitogeográficas que definiu. A situação esboçada comprova que áreas elevadas a soltamento e a barlavento possuem condições fitogeográficas e de uso do solo semelhantes. Mentira, né? Então a gente já observa que o uso do solo é diferente, porque a umidade é diferente. Então o 4 a gente está confirmando aí que está errado, tá bom, gente? O 4 está errado. E depois o 5, vamos ver o 2, o 3, vamos ver se o 5 está certo. Mas veja que numa pequena avaliação eu já descartei na primeira vez, porque eu já tirei as que tinha 1 e depois já tirei a que tinha o 4, né, que não tinha 2. Pronto, eu já achei a resposta, né, mas a gente tem que olhar direitinho. Vê, a área mais elevada que definiu a especialização de um clima local tem a sua existência explicada, em geral, pela ocorrência de corpos rochosos mais resistentes aos processos de natureza erosiva. Então, justamente a gente vai ter a letra D como a questão certa, tá certo, gente? Então, a gente vai ver também essa questão do processo erosivo. Uma região onde eu vou ter uma intensidade maior de chuva, a erosão nessa rocha vai ser um pouco maior, né? A rocha vai ficar um pouco já... a ação erosiva vai fazer com que essa rocha tenha mais facilidade, né, de se decompor. Enquanto a área, né, que a gente não tem
tanta ação da chuva, a gente vai ver que ela vai ser um pouco mais rígida. Tá ok, gente? É justamente essa questão. Vamos passar para a próxima, tá certo? Aí aqui, deixa eu ver. Aí eu fiz aqui, mexi aqui. Aí mexi, vamos ver. Ó, pronto. Essa questão aqui é uma questão que vai tratar, né, das questões relacionadas justamente ao primeiro assunto de vocês, né? Cartografia e dinâmica do espaço terrestre. Veio. Os mapas elaborados pela cartografia são uma excelente ferramenta para os estudos geográficos. Todo mapa deve possuir um sistema de projeção, uma escala numérica ou gráfica e uma legenda. O que a figura a seguir está apresentando com relação a esse sistema? Olha só, gente. Aí ele está querendo, em relação a essa produção, a esse sistema todo, o que é que ele está mostrando? Primeiro, letra A. Mapa mundi em projeção azimutal. Gente, projeção azimutal não tem essa característica, né, gente? O que a gente vai observar, que essa característica desse mapa aqui, a gente vai observar na questão, na produção desse mapa, é a questão da cilíndrica, né? Cilíndrica, do cilindro, né? Que é justamente pegar todas as partes, né? Pegar o planisfério, né? E desse planisfério eu quero só os continentes, né? Então todas essas questões aí não está relacionada à projeção azimutal. B. Mapa de relevo de projeção polar com escala numérica. Olha, veja só como a gente tem que prestar atenção e como a gente deve valorizar cada assunto desse. Tem muita gente brincando e depois na hora da prova, aí pode dar bronca depois quando for fazer a soma dos pontos, tá certo? Para entrar no seu curso. Vê, ele está falando de escala numérica, que a gente não está vendo aí. Segundo, ele está falando de projeção polar. Se está falando polar, era para estar aí presente os polos, né? E a gente não está vendo essa interação mostrando alguma coisa relacionada aos polos. Tá mostrando o planisfério, né? O globo terrestre, né? Os continentes, só que de uma forma plana, que está ligada à projeção cilíndrica. B. C. Carta topográfica, em projeção azimutal. Também não, gente. Primeiro, a topográfica, ela estava relacionada à questão da altitude da região, né? Topografia vai estudar a altitude da região. E aí não está mostrando nada de altitude, né? Só está frisando aí, está aparecendo no Brasil, está diferenciando aí, ele só está mostrando o Brasil. Letra D. Mapa em projeção cilíndrica é a questão correta, pessoal. Projeção cilíndrica. Então, ela é a informação que é a letra correta aí. Mapa político em projeção cônica, em forma de cone, não. Com escala gráfica, também não tem escala gráfica. Então, só é ter um pouquinho mais de atenção que vocês conseguem fazer essas questões aí, tá certo, gente? Só ter um pouquinho mais de atenção. Mas, no mais, tá ótimo aqui. Agora, vamos pular aqui. Vê só, gente. Essa daqui é também mais uma questão, né, que fala sobre essa questão da ação da água e sua ação, né? A questão da sustentabilidade, a questão da erosão, do intemperismo, e a gente vê, vamos avaliar de novo, né? Fazer toda aquela avaliação contextualizada, né? 1 tá certo, 2 tá certo, 3 tá certo. Você sempre vai fixar naquela que você sabe que está correta. Você tendo certeza que está correta, agora a bronca, pessoal, a bronca é como saber se está correta se eu não estudo? Aí fica complicado, né? Aí fica complicado. Não, professor, mas o senhor eu vou pensar lá e o senhor vai estar lá presente e eu vou entender tudo. Não, pessoal, não, tem que estudar. Tem que estudar. Claro que tem alguns toques que a gente vai dar para que vocês desenrolem, tá? Mas na verdade isso aí vai depender de vocês. Vocês têm que ir lá preparado. E como é que se prepara? Estudando.
né? Se não é acostumado a ter leitura, vai ter dor de cabeça, vai se passar mal. Se alimentar mal, vai estar mal também, vai se prejudicar na prova. Eu tenho umas histórias de prova do Enem que eu já vi, que se vocês ouvirem, vocês vão rir muito. Vê só. A água é a base para a vida na Terra. A água mantém a biodiversidade, proporciona e regula os ciclos biogeoquímicos, sendo fundamental para o desenvolvimento e crescimento sustentável das atividades humanas. Todos os processos relativos à água estão interrelacionados e são complexos, dinâmicos, demandando conhecimento e ação multi e interdisciplinares. A água, fundamental para o desenvolvimento econômico e os principais problemas do gerenciamento dos recursos hídricos estão relacionados à produção agrícola e energética. Sobre o tema ressaltado no texto, assinale as afirmativas a seguir. A sustentabilidade da água como recurso natural não depende apenas das fontes hídricas, mas de outros componentes naturais, tais como o clima e a biodiversidade e os relacionados com as atividades antrópicas. Vê só, nessa questão 6, a gente vai observar sustentabilidade, quando a gente vai analisar a sustentabilidade da água como recurso natural não depende apenas das fontes hídricas, mas de outros componentes naturais, tais como o clima, a biodiversidade e relacionados com as atividades antrópicas. Justamente. Então, a atividade humana influencia, gente? Atividades antrópicas, atividade humana. Influencia na questão da água? Sim. Quanto mais a gente desmata, mais a gente perde o quê? Perde, por exemplo, rios, umidade do solo, do relevo, a gente perde a questão natural, a biodiversidade da região. Então, o clima e a biodiversidade são importantes. Então, logo, essa letra a questão 1 aí é correta. Então, vamos analisar. Daí, das alternativas, qual das alternativas não tem a questão 1? Se não tem a questão 1, está errada. Então, a D está errada, tá? A D está errada. E a B está errada também, tá certo? Então eu vou ficar entre a C e a E. Veja só. Então eu já quebrei aí duas, já botei de fora. Até ecossistemas quentes e úmidos, como as florestas tropicais, podem sofrer déficits hídricos moderados e experimentar restrições de águas mais severas, com repercussões na fisiologia vegetal. Sim, pessoal. Existem algumas regiões que estão mais secas. Apesar de estar numa área tropical, ela pode sofrer sim esse processo. Tá? Aí pode acontecer tanto com a intervenção humana, como também com a intervenção de algo natural. Tá certo? Então a 2 está correta. 1 e 2 correta. 1 e 2 correta. Tem o 2 aí. Se você analisar que não tem 1 e nem o 2, então tá errado. Então vamos analisar aqui, Primeiro, a A tem 1 e 2? Não. Só tem a 1, então tá errado. A B tem 1 e 2? Tem não, então está errado. A C tem 1 e 2? Eita, tem 1 e 2, então uma C, beleza. A D tem 1 e 2? Não. Então já descartei, só tenho a C e a E. Se não, tá entre a C e a E. Só se ligar nisso. Vamos ver a questão 3 aí. A hidroeletricidade é ainda uma das formas mais limpas dessa produção de energia, que demanda um gerenciamento de construção e ampliação de hidroelétricas com emprego de tecnologias e soluções na interação de diversos ramos científicos. Sim, gente. A relação da hidroeletricidade, né, com a questão da água na Terra, inclusive na zona tropical, né, entre os trópicos. Então, essa questão 3 está correta também. Então, C e E estão corretas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos para a quarta. Agora é que a gente vai decidir. É a C ou a E. Quarta, a contaminação, a poluição e a
eutrofização das superfícies ligadas podem ser consideradas decorrentes das atividades antrópicas, tendo como resultado a deterioração da água, da qualidade da água em praticamente todos os continentes. Pessoal, eutrofização é bem interessante, é um processo que acontece na água, né, que vem uma quantidade muito grande, né, de fungos, e a água ela deixa de ser potável, né? Então, o que é que acontece? Isso é um problema que acontece realmente no mundo inteiro, e é a ação antrópica que produz isso aí, o esgoto, né? Entre outros meios de contaminação das águas, né? Então a letra, o 4 também está correta, então a gente já tira a letra C, que era para ter o 4 também, certo? Então a gente vai ver que a letra E, mas vamos confirmar se é a letra E na afirmação 5. O manejo correto da irrigação deve atender às necessidades fisiológicas da cultura no momento adequado, aproveitando a potencialidade do método utilizado mediante o uso racional e sustentável da água. Gente, fechou. Letra E, a correta. Ó, irrigação atender às necessidades fisiológicas, né? Nossa, da cultura no momento adequado, aproveitando a potencialidade, utilizando mediante o uso racional, né? Tá faltando isso aqui. Às vezes a gente utiliza de forma inadequada. A gente, tantas pessoas no mundo precisando no processo, de processos como a dessalinização, e a gente vai ver que muitas vezes a gente não valoriza. A gente escova o dente com a torneira ligada, a gente toma banho e deixa a água lá escorrendo, né? É bem interessante. A gente coloca água potável dentro do banheiro, né? Na descarga. Então isso também é algo que a gente tem que refletir, né? Aquilo ali, aquela água está indo para onde? Poxa, a água do banho não serviria para isso, né? Seria bem melhor, já tá suja. Quantas pessoas queriam aquela água até do nosso banho para tomar um banho? Ela suja do jeito que tá, né? No mundo inteiro tem muita gente precisando, gente. E ó, essa questão aí, vamos ver. Atualmente existe uma grande preocupação com os efeitos causados pelas alterações provocadas pela ação antrópica no meio ambiente. Ó, ação humana sobre o meio ambiente, especialmente quando atingem a saúde humana. A variação térmica das grandes cidades. Aí, sim, ação humana. A variação térmica nas grandes cidades é uma das consequências dessas alterações. As causas que geram ilhas térmicas urbanas são várias, conforme as que são mencionadas a seguir. Menos, exceto, ele está dizendo, menos qual? Qual é que não está ligada à questão da variação térmica nas grandes cidades? As alterações que a gente vem sofrendo, né? Então a gente vai ver aí, ó. Por exemplo, acontece, conforme a questão mencionada, né? Exceto ilhas térmicas, que não é relacionada, tá? A diminuição da evaporação em face da pavimentação extensiva dos ambientes urbanos, sim, pessoal. Justamente essa é um dos fatores. Por quê? A partir do momento que a questão da pavimentação, da construção, da construção de rodovias, de casas, de apartamentos, o processo de urbanização, ele vai justamente favorecer para o aquecimento, né? Áreas que a gente vai ver que vai ter uma influência, vai ter uma temperatura um pouco maior, né? Porque ela não vai estar, a umidade não vai estar influenciando, né, justamente o terreno em si, ele superficialmente na área natural, e sim a gente vai ter a pavimentação. Então isso vai ser um fator que vai justamente favorecer o processo. Então não é essa, tá bom, gente? Ele quer aqui não é. Aí ele quer aqui não gera ilhas térmicas urbanas, tá? Porque o que eu estou citando agora, a letra A é, então ela não é a resposta. Então a gente tem algumas questões que faz assim, ela fala de uma coisa e pede aqui não é,
E é justamente o que ela fez. Ela fala sobre um assunto e depois pega que não é relacionado ao assunto. Então vê. B. A maior capacidade de armazenamento de energia solar pelos materiais de construção. Sim. Aí a gente, isso também, a capacidade de armazenamento de energia solar. Quer dizer, a quantidade. Faça um teste para mim. Meio-dia, quando passar a quarentena, tá? Agora não faço isso não. Você pegue e vá meio-dia na Conde da Boa Vista e fique em pé lá, perto na rua do hospício ali, fique na frente ali, na área que não tenha sombra, e você fique ali durante 1 hora, parado. Você vai ver, com o passar do tempo, que toda aquela questão ali, todo aquele espaço, né, todo aquele concreto, e justamente a falta de penetração dos raios solares no solo natural, ele vai fazer com que aquela área ali fique um pouco mais quente que as outras. Pessoal, quem fizer esse teste, grava para mim lá, tá? Por 1 hora, tem que mandar alguém gravar também no sol, tá? E depois me diz se sentiu a sensação ou não, tá? Letra C. A produção de calor fornecido pelas variadas combustões urbanas. Quer dizer, gente, as variadas combustões urbanas que a gente observa, a quantidade de pessoas que a gente tem, né, dentro da cidade, a quantidade de quando a gente vai falar a questão dos carros, a questão das indústrias, né, entre outros fatores que poluem ou que traz alguma forma, né, de contaminação, né, do ar, né, todos esses fatores aí a gente vai observar que vão influenciar sim, tá? Então essa é a questão que está correta. Ela quer a que não está relacionada, tá? Presta atenção nisso. A ampliação de florestas urbanas em áreas planas e baixas nos subúrbios de metrópoles. Pessoal, vejam, a letra D veio totalmente o contrário. Ó, ampliação de florestas urbanas em áreas planas e baixas nos subúrbios de metrópoles. No caso, a letra D vai ser a correta. Essa opção aí, ela justamente não vai gerar ilhas térmicas de calor. Elas justamente vão diminuir essas ilhas térmicas. Então é importante a gente se ligar aí a letra B, D, que ela justamente ela está mostrando que é o efeito totalmente o contrário do que a gente tem visto nas opções acima, tá? E letra E, a redução da velocidade dos ventos em face da presença dos edifícios. Realmente, gente. Então, a gente tem vários edifícios um do lado do outro. Então, a velocidade dos ventos vai diminuir, né? Porque vai estar um ao lado da outra. Então, é uma consequência, né? A velocidade dos ventos diminuindo, a gente vai gerar ilhas térmicas de calor também. Tá certo, gente? Então a letra certa é a letra D. Uma questão oitava. Oitava questão. Vamos ver aí. Sobre a questão. Vamos ver aqui. A Terra é um sistema natural cósmico, condicionado à posição, tempo e espaço, que ocupa na periferia da galáxia. Em um de seus braços externos, distante das regiões mais centrais, conturbadas, e extremamente quentes, um ambiente terrestre num sistema de um único Sol e em distância favorável, desenvolveu diversos ambientes naturais, sob forma de ecossistemas e suas divisões. A evolução natural se soma, particularmente, nos últimos decênios, os fortes impactos promovidos pela ação antrópica. Ação que tem acelerado o desequilíbrio sistêmico, pondo em risco a estabilidade da existência viva no planeta. Quer dizer, gente, isso não é novo, né? As ações humanas, cada vez mais, elas têm influenciado em vários aspectos, em várias mudanças, né? Na Terra, né?
a biodiversidade, a água, entre outros componentes. Então a gente vai analisar aqui, em relação a essa complexa relação, a gente vai analisar as questões que estão certas. Pessoal, valendo ressaltar aí que ele está pedindo quais afirmativas estão corretamente elaboradas. Tá? Então, ele poderia pedir as que estão incorretas também. Incorretas. Mas ele está pedindo as corretas. Então, vamos ver. No caso, questão 8. Então, 1. Quando o feixe de raios solares está inclinado em relação à superfície terrestre, ele se distribui por uma área maior que aquela a qual atingirá quando estiver em posição perpendicular. Gente, então ele está falando da questão dos raios solares e justamente é uma verdade. Por quê? Vê, inclinado em relação à superfície terrestre, ele se distribui por uma área maior a qual atingirá quando estiver na posição perpendicular, porque a partir do momento, né, ele está aqui, por exemplo, acima, vamos dizer que a gente está aqui embaixo, a partir do momento que ele fica perpendicular, ele está aqui, os raios, né, vão se distribuindo dessa forma. A partir do momento que ele vai mudando perpendicularmente, ele vai ampliando, né? Então, essa letra aí está, a afirmação 1 está correta. Agora vamos para a afirmação 2. Se o eixo da Terra não fosse inclinado, os dois hemisférios do planeta teriam uma grande diferença entre a duração dos dias e das noites, gerando ecossistemas fragilizados e a ausência de mundo tropical. Pronto, já essa questão 2, a gente vê que essa questão do 2, ela está errada. Por quê? Os dois hemisférios do planeta teriam grande diferença entre duração de dias e noites, gerando ecossistema fragilizado e ausência do mundo tropical. O mundo tropical, ele iria existir de toda forma, tá? Agora ia ter algumas alterações, então, mas eles iriam existir, tá certo? Então, por isso, a 2 é uma questão errada. 3. A fome é uma das consequências que ocorrem quando a população humana ultrapassa a capacidade de recursos dos ecossistemas, conforme se observa em várias regiões do continente africano. Vê. Então, essa 3, ela está correta, né? Justamente porque, a população humana ultrapassa a capacidade de recursos dos ecossistemas e a gente vai ver todo esse sistema vai justamente fazer com que a gente tenha alguns problemas, né? Então, a população humana ultrapassa a capacidade dos ecossistemas presentes, então, quer dizer, não vai ter para todos. Então, isso é um problema que justamente vai gerar uma consequência, outra coisa. Mas só que não tem só esse fator, tem o fator da má distribuição, né, de renda no próprio país, né, os fatores sociais, políticos, econômicos, são também fatores importantes, tá bom, gente? Mas essa 3 aí, ela está correta. Vê só, eu vi que a 1 está correta, a 2 está errada e a 3 está correta. Se a 1 e a 3 está correta, vamos analisar aqui. 1 e 3 correta. Aqui não tem a 1, tem a 1, mas não tem a 3, então está incorreta. Aqui tem a 1, tem a 3, mas não tem a 1, então está incorreta. Aqui tem a 1, mas não tem a 3, já está o quê? Incorreta também. Então já tirei essas 3. Aqui tem a 1 e tem a 3. Aqui, já vi a resposta. Qual é a resposta? Letra D de dedo. Mas vamos confirmar. Vamos para 4 agora. A destruição do ozônio tem vários efeitos ambientais potencialmente graves, tais como o dano às cadeias alimentares do planeta, em terra e em oceanos, além dos danos da saúde humana.
Justamente. A camada do ozônio, né, vai contribuir para, se ela for estar sendo, né, se ela for destruída cada vez mais, a gente vai estar contribuindo com a poluição, e a consequência disso é que a gente vai ter consequências amanhã, né? O amanhã que eu digo não é amanhã, é com o passar do tempo, no futuro, né? Então, as cadeias alimentares vão sofrer, né? A biosfera toda vai ter um sofrimento, porque a camada de ozônio, ela é importante, ela serve como um filtro, né? Se esse filtro ele for acabado, destruído, a gente vai ter consequência. A temperatura vai aumentar, os climas vão alterar. Inclusive, gente, é bem interessante ressaltar que no mundo inteiro, por causa da pandemia, está se observando, né, alguns acontecimentos diferentes no mundo. Porque a gente está vendo que tem acontecido com a diminuição da ação humana sobre o meio, das fábricas, né, dos carros, entre outros fatores. Algumas regiões tá começando a aparecer mais bichos, né? A gente tá vendo aí alguns famosos aí aparecendo com bichos em casa. Apareceu uma cobra em casa, apareceu um urso em casa, até o urso tá aparecendo, né? Então são vários problemas que justamente com a quarentena os animais estão se sentindo mais à vontade, né? E a gente está invadindo o lugar deles. Eles viviam aqui, a gente está aqui agora. Eles foram para onde, né? Eles ou morreram, né? Foram extintos, ou foram para outro local, né? Capivara, que é um bicho que não é tão fácil de ver, por exemplo. Eles existem ainda no Rio Capibaribe, que inclusive o meu trabalho da especialização foi sobre o Capibaribe. Eles existem ainda, mas não se vê tanto, né? Porque muitos deles já foram mortos, ou morreram, foram para outros locais, porque não dá para ver. E agora a gente está encontrando agora no centro do Recife, né? Então, vamos observar a afirmação 5. À medida que se torna necessária a utilização de recursos minerais de categorias mais e mais baixas, os efeitos negativos para os ecossistemas tendem a se tornar problemas maiores. Quais são as afirmativas corretamente? Então, pessoal, pelo que a gente viu foi a gente já viu que a E está fora, porque justamente não tem tem todas, e a gente vai observar que a afirmação 2, ela não está presente, ela é errada, tá? Então a gente já fechou essa. Essa daqui é a correta, né? Mas a gente já tinha tirado essa daqui, já tinha tirado porque não tinha a 3. Essa daqui também a gente já tinha tirado porque não tinha 3. A gente fica com a letra D, tá certo, gente? Mais uma questão. Vê, erupção de vulcão no Havaí causa pânico e destruição. Muito interessante essa questão aí. Vê, quase 30 casas foram destruídas e 2.000 pessoas evacuadas. Ao todo, quase 2.000 pessoas foram retiradas até agora. Alguns residentes foram autorizados a resgatar animais de estimação, mas as autoridades pediram para todos partirem já, na tentativa de evitar o dióxido de enxofre. Novas fissuras e aberturas se abriram durante a noite na área de Leilani Estates, localizada a cerca de 19,2 quilômetros do vulcão. O Kilauea é um dos vulcões mais ativos do mundo, estando em constante erupção há 35 anos. Na última sexta-feira, 4 de maio de 2018, a ilha foi atingida por um poderoso terremoto de magnitude 6,9, o que causou pânico entre os moradores da região. No entanto, até o momento, não foram relatadas vítimas nem grandes danos, segundo a Agência da Defesa Civil do Condado do Havaí. Qual a alternativa a seguir
indica a teoria que explica corretamente a existência das ilhas vulcânicas do Havaí, Estados Unidos, e a erupção mencionada na notícia. Pessoal, então, nessa questão 9 aí, se a gente for analisar, ela está dando a resposta, pessoal, né? Qual das alternativas a seguir indica que explica corretamente a existência das ilhas vulcânicas, né? Então, primeiro, tectônica sedimentar, quer dizer, uma placa tectônica de sedimentos. Vulcanismo antropogênico, quer dizer, o homem, né, dando origem a isso. Não. Pessoal, a letra correta é a letra C, tectônica de placa. E se você analisar num contexto, ela está dizendo o quê? Que houve um terremoto. E o terremoto, ele acontece justamente por causa dos movimentos das placas, né? A magnitude foi muito alta. Eu tenho uma área aí de vulcão, né? Valendo ressaltar que boa parte, gente, não são em todos os locais, tá? Mas em boa parte dos locais onde tem vulcão, tem encontro de placa. Então, justamente a gente vai ter justamente esse processo. Então, isso não acontece, já vem acontecendo, né? Há 35 anos, como ele está falando. Eu não sei se a gente viu alguma coisa, mas vulcões a gente tem no Brasil, tá? A gente tava para ver ainda no próximo capítulo, no caso. Mas a gente tem no Brasil. Só que a gente tem vulcões extintos, tá? Extintos, eles não estão em processo mais de erupção, tá? Aí teve um aluno que já perguntou, professor, mas pode acontecer? Sim, se acontecer, pode acontecer, mas há milhões de anos, pode acontecer alguma coisa que ele venha, é difícil, né? Mas a natureza a gente não explica, gente. A ciência tenta explicar, a gente estuda. Não é que significa que a gente vai ter algo exato. Pode acontecer? Pode, né? Por exemplo, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha justamente são ilhas vulcânicas, né? Ilhas vulcânicas. Foram formadas, né, a partir justamente dos vulcões. E hoje estão extintas. E hoje é um grande espaço muito importante, né, para o turismo no Brasil, para Pernambuco. Então a gente vê aqui, ó, D. Escudos e crátons móveis oceânicos. Não, né, gente? Primeiro, crátons móveis oceânicos, tem no oceano, né? E epirogênese, que no caso está relacionada a um movimento contrário do caso que aconteceu aí, tá? Em relação ao movimento das placas tectônicas. Então a letra C é a letra correta. Pessoal, agora vamos para a questão 10. Pessoal, essa questão eu trouxe para mostrar a vocês como, principalmente as questões, essa daí é do Enem, tá? Mas para fazer uma reflexão de como um mapa pode ser interpretado. Ó, se você for analisar direitinho, a gente viu os tipos de mapas e agora a gente vai ver com estrutura diferente, ó. Por exemplo, ele está dizendo aí, ó, preste atenção na imagem, ó. A charge datada de 1910 ao retratar a implantação da rede de telefonia no Brasil. Indica que esta permitiria aos índios se aproximarem da telefonia móvel. Gente, presta atenção. Ó, ele está mostrando o índio, só que eu tenho que analisar, tanto na prova do SSA como na prova do Enem, a gente tem que fazer uma abordagem e observar direitinho aqui. Porque vê, ele está dando informação com imagem que foi retratada lá, né, em 1910, a questão da chegada da telefonia, etc. Então, vamos observar. Ó, primeiro, eu tenho aqui Rio Grande na mão do índio, ele falando, e aqui eu tenho a Amazônia, né? Vê que coisa interessante. Lá eu tenho outro pé dele, e aqui a gente tá vendo linhas, né? Aí, ó, em breve, aí a informação aqui, em breve já poderá o Brasil esticar as canelas sem receio de não ser ouvido dos pés à cabeça. Vê que massa. Interessante, né? 1910.
Aí o que é que essa imagem quer retratar? Ela está indicando o quê? Os índios, aos índios que se permitiria aos índios se apropriarem da telefonia móvel? Não, pessoal. Preste atenção aqui. Rio Grande, Amazonas. É como se a gente tivesse norte e sul do país. Ok? Ó, relação norte, sul. Rio Grande do Sul, Amazonas. Aí, ó. A. Permitiria aos índios se apropriarem da telefonia móvel. Olha, não, está errada, tá bom, gente? Até porque não vai ser para o índio, né? B. Ampliaria o contato entre a diversidade de povos indígenas. Por favor, né? Por favor. Por favor. Faço feito um tiro que ele fala, por favor. Mas por favor, né? Por favor mesmo. Essa letra B aí, de novo. C. Faria a comunicação sem ruídos entre grupos sociais distintos. Olha, massa. Pera aí, gente. Primeiro, grupos sociais distintos e outra coisa, sem ruídos. Muito forte, né? Letra D. Restringiria a sua área de atendimentos aos estados no norte do país. Também não, né, gente? Também não. Então, não está dizendo aí. Tanto é que Rio Grande está ali, ó. Rio Grande, Amazonas, tá? Possibilitaria a integração das diferentes regiões do território nacional. Sim. É essa a questão correta, gente. Ele está mostrando, ó, a integração. Ele está falando aqui, está ouvindo aqui, ó. E o outro pé está lá, ó. Está representando outras linhas. Isso tudo aqui, ó, são informações que a gente tem que se ligar. Essa imagem simples está dando todas essas informações e muitas vezes a gente não percebe, tá? Então vamos para a próxima questão. V. Veio essa questão aqui, que é uma questão também do Enem, que eu estou trazendo alguns mapas e para a gente fazer uma reflexão, porque no próprio livro de vocês vão observar tanto questões do Enem SSA, eles vão ter algumas características iguais e outras diferentes, tá? Então, aqui a gente vai tratar de uma cadeia, no caso, a dorsal mesoatlântica, que é uma dorsal que é encontrada, gente, justamente no oceano. E ela fica, ela é submersa, no caso, ela está sobre o Oceano Atlântico. Então, ele vai perguntar, ó, primeiro, e outra coisa, ele tem uma análise da questão da modificação da Terra. Isso faz parte justamente do módulo 2 de vocês. Do módulo 2. Onde a gente vai ter os elementos físicos do planeta Terra, né? E a gente vai ter cada vez mais o distanciamento das placas tectônicas, tá? Isso a gente vai ver também que tem uma chamada tabela geológica. Essa tabela vai mostrar, né, os acontecimentos na Terra de acordo com estudos geológicos. O que foi que aconteceu na Terra desde o início até o surgimento até os dias atuais, né? A questão da Pangeia, o que era a Pangeia? Então é mais ou menos isso. E com o passar do tempo as placas tectônicas, né, elas cada vez mais se separando, e essa separação vai fazer com que a gente cada vez haja, né, a separação dos continentes, da Pangeia até a formação que é atualmente, tá? Então, ok, ele fala do Permiano, que é justamente ligada um pouco mais ao início, depois o Triássico, Jurássico, o Cretáceo e o Quaternário. Ele só quer falar, poxa, ela está entre a África e a América do Sul, né? A África e a América, no caso. E ele quer saber o seguinte, é uma cadeia de montanhas que tem lá nessa região. Aí ele está perguntando, a partir da imagem, o aparecimento da dorsal mesoceânica está associado ao quê? Gente, associado ele só vai ser criado quando começar a abrir, né? Na imagem aí que vocês estão vendo, que está mostrando que o Oceano Atlântico está se formando. Então, a partir dessa imagem que está mostrando a formação do Oceano Atlântico, é justamente onde a gente vai ter a dorsal mesoceânica, tá? Mesoatlântica, no caso. Então, ó, veja, separação da Pangeia a partir do período Permiano. Permiano, você está vendo a separação da Pangeia?
Tá não, tá bom, gente? Então já tirou. Deslocamento de fraturas do período Triássico. Triássico, procura aí. Não está. Ó, Triássico, não está. Deslocamento, aí, afastamento da Europa no período Jurássico. Cadê? Ó, Jurássico. Cadê a formação? Cadê o oceano? Tô vendo não. Formação do Atlântico Sul no período Cretáceo. Gente, aqui ó, resposta certa, letra D, pessoal, tá vendo? Só analisar o que é a dorsal mesoatlântica. Ela tá entre os oceanos. Isso foi uma questão do Enem, né? E existem questões também do SSA que pode trazer alguma configuração parecida. Então, ó, construção da orogênese e período quaternário. Não, aqui já existia já. E ele está falando o quê? Do aparecimento. Tá certo, gente? Só se ligar. Essa daqui é uma questão também que ela tem aparecido nos vestibulares também, gente. Tanto no Enem como, né, em concursos, como no próprio CSA. Ela fala de um tipo de mapa chamado de anamorfose, né? Veja só, ele dá informação do que é o mapa e depois pede para você dizer qual é, tá? Anamorfose. Qual é o mapa que está ligado a essa questão aí? Presta atenção. Anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida, de forma a realçar o tema. Quer dizer, a área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. Aí tem aqui a fonte, né? A fonte que tem aqui, né? Dicionário, tal, Lisboa, 10, 2004. Isso aqui é a fonte, tá, gente? Eu deixei aqui só para a fonte 10, para não ficar tão grande assim. Ficou muito pequeno, mas não importa não, tá? Isso aqui é só a fonte para vocês, para saber de onde veio essa afirmação, tá? Aí o que é que acontece? O que é que a gente vai observar aí? A técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço. Deixa eu logo informar para vocês como é isso aí. Esse tipo de mapa, ele vai ter, por exemplo, se eu falo de economia global, ele vai ter um mapa da economia global dos países, os mais desenvolvidos. Se ele vai colocar, por exemplo, se eu tenho esse mapa, eu vou analisar os mais desenvolvidos. Então, eu vou ter países como uma imagem onde eu vou mostrar alguma coisa, alguma característica em relação à riqueza, e eu vou ver que os Estados Unidos vai estar muito grande, o Japão vai estar grande, os países europeus desenvolvidos vão estar grandes, todos os desenvolvidos vão estar grandes. E os outros que têm dimensão territorial grande vão ficar muito pequeno, ou que têm grande dimensão territorial grande, mas não são desenvolvidos, como o Brasil, por exemplo, vai estar pequeno, porque não vai ser desenvolvido, tá? Como ele não é desenvolvido, ele vai estar pequeno, porque ele está falando de economia. Se ele fosse falar de território, ele ia estar o quê? O território brasileiro ia ser o quinto maior, né? A Rússia ia estar em primeiro. Mas só que ele não tem a forma tradicional do mapa. Ele é diferente, ele vai trazer as unidades, ele vai alterar a proporção, né? Um quadrado muito grande ou um círculo muito grande. Só que eu estou falando de quê? Aí eu estou falando da questão, né, voltada ao que o mapa quer informar. Então ele está mostrando o tipo de mapa. Ele vai ser grande, economia grande, Estados Unidos, economia, PIB crescendo. Aí vai ter cada um desses países, a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade. Quem tiver algo específico, que o mapa peça vai estar maior. E as outras regiões que tenham a fome no mundo, a África vai estar muito grande, né? A África vai estar muito grande. Já o Brasil vai estar mais ou menos, né? Não vai ser tão grande, mas Estados Unidos vai ser muito pequeno. Tá entendendo? Então é de acordo com a informação. Aí vê só. Primeiro a gente tem, ó, a letra A. A letra A está mostrando alguma coisa relacionada a isso? Não. Né? Não. A letra A está mostrando um terreno, né? Está mostrando
uma espécie de planta, né? Mostrando as árvores, etc., a vegetação. A B está mostrando o que, gente? Está mostrando um mapa topográfico, que ele está mostrando a altitude do relevo da região, tá? Então ele está mostrando aí, você analisar aqui, ó, tem os números aqui, está mostrando que está 400, aí está subindo, ó, a altitude, tá certo? Então é o mapa topográfico. Aqui, ó, esse daqui, ó, tá vendo Estados Unidos como tá? Ele só colocou, ó, América, Estados Unidos, México, Canadá, veja. Então pode ser o que? A economia, né? Pode ser algo voltado à população, não sei especificamente esse daqui, mas tá ligado a alguma coisa assim, ó, o Canadá aqui, ó, o México, né, ó, o Brasil, a população. Então esse daqui, a letra C, é que vai ser um mapa anamorfose, é esse daqui, tá? Aqui ele está mostrando uma vegetação em íngreme, e aqui ele está mostrando, né, como se fosse um mapazinho, tá? De uma cidade ou de uma via, alguma coisa relacionada, beleza? Então, ó, nessa daqui é bem interessante que ela tem a ver com aquela questão que a gente viu anterior. Isso aqui é bem interessante a gente perceber isso aqui também, ó. Vê. Existem diferentes formas de apresentação plana. Ó, representação plana, planisfério, ó, como é que se faz, né? O planisfério, ó, a gente viu isso. Os planisférios de Mercator e Peters são atualmente os mais utilizados, apesar de usarem projeções respectivamente conforme equivalente. Ambas utilizam como base do modelo de projeção. Então, qual é, ó, a projeção de Mercator e de Peters? Pessoal, a gente viu a cônica, pode ser a letra A, né? A cônica, no caso, na letra B, né? A cônica, que é em forma de cone, tá certo? Que ele está exemplificando. A polar, que está mostrada na letra A, né? Ou a cilíndrica da letra C. Se a gente for analisar direitinho, gente, a gente vai ver que essas são as projeções de Mercator e de Peters, no caso, estão na projeção cilíndrica, que está justamente localizada na letra C. Certo, pessoal? Pessoal, olha, vou aqui me despedir de vocês. Esses pontos que eu estou trazendo aqui para vocês, vale a pena, porque são algumas informações importantes para essas provas, para a gente entender um pouquinho mais. A gente está se aperfeiçoando, tá melhorando dia a dia, para trazer uma melhor aula, um melhor conteúdo durante esses dias, né? A gente sabe que é um desafio também para nós, mas a gente está aí dialogando, a gente está aí buscando mesmo de trazer algo que faça a gente continuar nessa pegada aí, tá certo? E se Deus quiser a gente tá voltando, né? Não sei quando, mas um abraço para vocês, saudade de vocês, né? Até de reclamar com vocês, estou com saudade, tá bom? Valeu, gente, um abraço, se cuidem, tchau.